Olá, eu sou a Jess, sou educadora parental e pedagoga, e hoje a gente vai falar sobre aquela ideia que alguns pais ainda têm de achar que a criança deve algo. Como assim? Qual que é o impacto desse dever algo, dessa dívida que ela é eterna, que a criança, o adolescente, o adulto, ele nunca vai conseguir pagar? Qual que é o impacto no emocional dele? Então vamos pensar. Alguns pais têm a ideia de que tudo que eles fazem para os filhos tem um preço. Tanto que quando a criança cresce, tem-se uma cobrança muito grande. Eu fiz tudo isso por você. Eu abri mão disso por você. Eu abri mão da minha carreira para cuidar de você. Eu abri mão de não sei o que para te colocar numa boa escola. Isso é muito pesado para a criança. Por mais que eu saiba, os pais vão, de fato, a gente abre mão de muita coisa pela criança. É fato, a gente tem que fazer escolhas e acaba que a gente vai adequando o que é melhor para o nosso filho, o que é melhor para o futuro, para os estudos, enfim. A gente sempre pensa no melhor, dentro também de um olhar muito pessoal, né, do que a gente acredita ser o melhor. Mas quando vem com um peso, com uma carga de eu fiz isso por você, você vem com uma carga de você me deve. E essa dívida ela é eterna, porque é a sua vida. A criança, seja o adulto ou o adolescente, né? Ele nunca vai conseguir te pagar nesse grau. Ele não vai conseguir, é uma dívida eterna. Isso tem um prejuízo emocional muito grande, porque é uma dívida que ele se sente o tempo todo cobrado de algo, se sente culpado por você ter aberto mão disso, por você ter feito tal coisa, porque era o melhor, porque você teve que ficar com ele. É muito pesado para a criança e sutilmente isso vai mexendo com vários aspectos. Autoestima, o quanto ela se enxerga capaz de fazer algo, o quanto ela se enxerga com coragem, até a questão se eu tenho inteligência para isso. A criança vai se olhando e mudando um pouco o olhar, e aí o impacto negativo é muito grande, porque ele se sente o tempo todo que deve alguma coisa para esses pais. Só que não deve. Por mais que os pais tenham aberto mão de fazer alguma coisa para a criança, essa escolha foi dos pais. A criança não pode levar essa dívida. Ela não pode achar que o tempo todo ela deve alguma coisa para os pais. E aí você vê, às vezes o adulto, né, não teve uma relação tão legal com os pais, tem várias mágoas, tem várias feridas, que aí são questões, claro, específicas, mas tem uma construção que foi o tempo todo, né, não teve uma base de conexão, foi uma relação, às vezes, prejudicial, muito tóxica, que a criança se construiu sobreviveu, na verdade, né, dentro dessa relação, o emocional totalmente abalado, assim, você vê que não tem uma saúde emocional, não sabe lidar com as suas próprias questões, responsabiliza muito o outro, ou tenta o tempo todo agradar o outro, não consegue se enxergar. Então é importante a gente se dar conta disso e nos responsabilizarmos enquanto adultos. Por mais que a gente também não tenha aprendido, quando a gente chega na fase adulta, o nosso cérebro já tem uma maturidade. Então, por mais que a gente não tenha aprendido, a gente consegue procurar recursos, né? A gente tem aí um leque, a gente tem acesso à informação, procurar recursos de como que eu faço para entender que isso é minha responsabilidade, não é do outro. Não é do meu filho, né? Meu filho não me deve nada. Ele não deve à escola que ele estudou, ele não deve às viagens, ele não deve eu ter aberto mão da minha carreira. Ele não me deve nada, porque tudo que eu fiz foram escolhas. Foram escolhas pensando sim no bem-estar dessa criança. Mas ainda assim a escolha é desse adulto. A escolha foi desse pai, a escolha foi dessa mãe, a escolha foi dessa família. Não cabe à criança ser responsabilizada por isso. É muito pesado responsabilizar a criança por isso. E isso pode gerar até um adoecimento mesmo em questões emocionais, porque a gente tem visto bastante, né, um aumento, enfim, que está muito associado à questão do emocional, do desenvolvimento, a questão da questão mental mesmo, do como que esse adulto aprendeu ou não aprendeu a lidar com as próprias emoções, a olhar e enxergar, para ressignificar e dissolver-se e não acumular, porque você vai acumulando, chega uma hora que
tem aí um adoecimento em uma esfera um pouco maior. Então é importante a gente entender que a criança não deve nada, ela não te deve nada. E aí a gente liberta a criança desse peso de achar que deve aos pais alguma coisa. Desse peso, dessa culpa talvez, né? Às vezes você vê casos de situações que o adulto tá ali o tempo todo querendo essa aprovação dos pais. Isso é muito real, assim, essa aprovação, você é o melhor. Às vezes eu vou arranjar o melhor emprego, e não por um prazer, e não porque gosta, e não porque se sente bem, é por uma aprovação, porque eu tenho que dar isso para meus pais, porque... E é isso, às vezes não consegue olhar também, às vezes esse adulto não vivenciou isso e ele não enxerga, mas ele sente o tempo todo que ele precisa suprir, ele precisa pagar essa dívida, porque é muito pesado. Imagine você ter uma dívida emocional desde a infância, que você sente a todo custo que você tem que pagar, que se você não pagar você tá falhando, você não é bom o suficiente. Imagine conviver isso na sua vida inteirinha. Ninguém consegue. E aí você adoece em algum momento você vai ter um piripaque ali, e aí como que você vai lidar se você não aprendeu? Se o seu objetivo de vida é pagar essa dívida. Então é importante nos responsabilizarmos enquanto mães, enquanto pais, enquanto família, do que é nosso. Todas as nossas escolhas, tudo que a gente resolveu abrir mão ou não, seja pela nossa criança, ou seja pelo bem da família, por uma escolha pessoal, é a nossa responsabilidade, não da criança. A criança não te deve absolutamente nada. É um peso muito grande para ela carregar. E ela não tem maturidade para fazer isso. Então, senão ela acaba levando isso, tardiando, né? Ela vai percorrendo ao longo de várias fases, infância, adolescência, sem entender, ela acha que ela precisa pagar essa dívida. E ela não sabe como, porque é impossível pagar a dívida. Como é que você paga a vida, né? Como é que você vai compensar os seus pais pelas escolhas, ou compensar até mesmo pela vida, né? Eu te dei a vida. A gente escuta algumas frases assim. É muito pesado, então é importante a gente entender. A criança não deve nada. As escolhas são do adulto.